Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Na edição de hoje, vamos falar sobre a possibilidade do Bitcoin estar fazendo nesse momento uma armadilha no nível de resistência para depois iniciar um processo de correção. Com isso, nós vamos, logo após essa análise do BTC, entender como fica cada carteira da Criptomaníacos, levando esse viés em consideração. Bitcoin, nos últimos 12 dias, segue trabalhando na mesma região em uma posição lateral, sendo que nesse início de semana o preço começou com uma leve alta aí, testando o nível de resistência, porém, nesse momento, sem sucesso de rompimento. Então, vamos entender as possibilidades aí a partir de agora. Antes da gente falar sobre preço, é importante ressaltar os dados econômicos dessa semana. Essa semana nós temos uma agenda econômica mais cheia, com dados que podem trazer mais impacto para o mercado cripto, em especial a partir da quarta-feira. Na quarta-feira vai ser divulgado as atas do Fed, ou atas do FONC, onde sai diversas sinalizações a respeito da política monetária americana. Então, nessa ata, nós vamos entender qual é o rumo da política monetária americana a partir de agora. Vale ressaltar que na última semana foi divulgado o PCA, a inflação de preços, e vimos uma inflação tendo aí uma leve desaceleração, mas ainda muito persistente no seu núcleo. Então, isso traz a sinalização, como o próprio Jerome Powell deixou na sua última coletiva de imprensa na semana passada, a possibilidade de mais aumento de juros, o que poderia trazer um contexto negativo. Continuando falando sobre os dados dessa semana agora, depois da divulgação da ata do FONC na quarta, nós temos dados referentes ao mercado de trabalho, que também pode trazer muita volatilidade. Dependendo de como vier essas métricas, isso pode trazer um impacto negativo para o Bitcoin. Estou me referindo ao ADP, a variação de empregos privados, os JOLTS, a oferta de empregos, e o payroll, que vai ser divulgado na sexta-feira. ADP e JOLTS, junto dos pedidos iniciais e contínuos de seguro-desempregos, são divulgados na quinta-feira, na parte da manhã, e o payroll na sexta, às 9h30 da manhã. Então, eu teria muita atenção ao estar abrindo operações de curto prazo a partir da quarta-feira dessa semana. Agora, dependendo de como vier esses dados, nesse caso, perante ao mercado de trabalho, queremos ver uma desaceleração para um contexto positivo, ou seja, para um contexto de alta do Bitcoin, daí isso pode favorecer o BTC e trazer um contexto até de rompimento para o Bitcoin. Outro cenário que nós vamos ver na análise técnica de hoje é que, caso o Bitcoin consiga romper essas regiões de resistências importantes, que nós vamos ajustar na análise de hoje, e depois essas métricas venham com um contexto negativo, ou seja, uma aceleração no mercado de trabalho americano, isso poderia apenas trazer uma correção para o BTC para retestar níveis de resistências rompidos, fazendo com que o Bitcoin consolidasse de vez acima dos 30 mil dólares. Então, nós temos ainda um cenário muito misto. Então, vamos para a tela agora aprofundar tudo isso detalhadamente. Então, olha só, pessoal, esse é o gráfico do Bitcoin que vocês estão habituados aqui na análise. Bitcoin, nessa semana, né, fechou o gráfico semanal ontem com bastante indefinição, formando aqui um doji com corpo real pequeno. Abre a semana em alta, mas sem ainda fazer rompimento da máxima das últimas 2 semanas. Então, qualquer movimentação de alta que agora é apenas para testar resistência, o que pode trazer um contexto de correção no curto prazo. Da última semana também para cá, nós marcamos esse ponto de suporte aqui, marcado com a linha laranja, como um nível de gatilho para confirmar quando de fato o preço do Bitcoin poderia iniciar um processo de correção. Observem que de lá para cá o preço caiu algumas vezes abaixo, mas não houve uma confirmação de rompimento desse nível. Tal nível que nós vamos ajustar aqui, essa linha laranja na casa dos 30.200 dólares, vamos ajustar na análise de hoje. Então, olha só, primeiro, reforçando que aqui no gráfico semanal, né, o preço, ele ainda precisa romper a barreira que está ali perto dos 31.600 até 31.800 dólares para destravar mais um impulso de alta que pode levar o Bitcoin lá em cima perto dos 38. Antes desses 38 mil dólares, encontramos resistência para o Bitcoin aqui na casa dos 35 mil, que vai ser um objetivo que vai se tornar uma resistência
caso o Bitcoin consiga romper esse patamar. Então, o que queremos ver para um contexto de alta é o Bitcoin fazendo um fechamento diário primeiro, acima desses 31.600 até 31.800 dólares, e depois fazendo um fechamento semanal acima dessa região. Se isso se concretizar ainda essa semana, em especial antes da divulgação dos dados do mercado de trabalho americano, isso vai ser muito positivo, porque mesmo com um contexto negativo de algumas sinalizações macroeconômicas, desses indicadores macroeconômicos, o Bitcoin teria destravado, ganhado esse nível, e aí com o contexto negativo ele poderia apenas estar retestando para fazer aí o que a gente chama de confirmação de rompimento. Agora, se o Bitcoin não conseguir romper essas barreiras até a divulgação desses dados, coloco aí a partir de quarta-feira, aí nesse caso a gente pode ver um contexto bem perigoso, porque se essas métricas não vierem positivas, o Bitcoin pode iniciar uma correção acentuada. Porém, mesmo que a gente veja uma correção acentuada, conforme a gente vem mencionando, que pode acontecer nesses níveis de suportes, marcado com as linhas amarelas, isso só deixa uma correção para uma retração de Fibonacci desse último movimento, né? Ou seja, o Bitcoin estaria apenas retestando níveis de retração, níveis de suportes importantes. E aí esses níveis nós vamos ajustar a partir de agora para ter confluências com retrações de fibos e médias, tá, criptomaníacos? Então, vou deixar marcado aqui no gráfico 2 níveis com linhas brancas para sinalizar os níveis de suportes mais fortes entre 28 mil dólares e até essa região da média de 100 períodos, né, na casa dos 27.470, 27.400 dólares. Enquanto o preço estiver mantendo essas duas linhas brancas, qualquer correção é uma correção de curto prazo para a continuação do movimento de alta que o Bitcoin vem fazendo de médio prazo, que é muito positivo e o que traz oportunidades, inclusive, para você que quer adotar novas posições compradoras para conseguir se posicionar. Daí, ajustando um pouco agora os suportes mais de curto prazo, nós temos essa região que vocês viram que eu ajustei no gráfico semanal para casar com a média de 9 períodos, e no gráfico diário podemos adicionar um segundo nível aqui de curto prazo, que aí eu me estou referindo aos 29.500 dólares aproximadamente. E o nosso ponto de gatilho ele vai para uma região um pouco mais acima, já que o preço vem conseguindo manter esse patamar e subindo gradativamente, né? Ou seja, formando aqui uma estrutura de alta no curtíssimo prazo. Veja só, nós temos esse fundo formado no dia 30, novamente um fundo formado no dia 2 e já temos uma nova formação de fundo por aqui. Então, a qualquer momento, podemos ver o Bitcoin testando esse nível de gatilho para tentar aí desafiar essa barreira e quem sabe fazer esse rompimento. Então, o ponto de gatilho para o Bitcoin agora é 30.300 dólares aproximadamente, e só visualizamos a possibilidade de uma correção do BTC caso aconteça um fechamento diário abaixo desse nível. Então, essas são as possibilidades aí para o Bitcoin. Agora, vamos entender como fica cada carteira da Criptomaníacos, pensando no que pode acontecer aqui com o Bitcoin, esses vieses que nós acabamos de mostrar. Então, olha só, primeiro falando sobre a carteira Alt Season. Temos poucas mudanças na carteira Alt Season, né? Nós estamos posicionados nessa lista de ativos aqui, lembrando que os ativos que estão com as bandeiras verdes, nós já terminamos de comprar esses ativos, ou seja, já compramos eles de forma fracionada e já estamos na exposição que gostaríamos neles, na exposição total para esses ativos. Já os que estão com bandeiras azuis, a VAX, Arbitrum e OP, são ativos que nós fizemos compras parciais, ou seja, nós ainda podemos fazer novas compras. E da última semana para cá, nós compramos OP. Na análise da semana passada, nós mencionamos que uma compra em OP poderia acontecer a qualquer momento, e aí realizamos essa compra, tá? Então, nós estamos carregando agora todas essas operações aqui agora com lucro já, e a nossa intenção agora é só administrar as nossas posições, ou seja, vamos permanecer comprados até que os nossos objetivos sejam cumpridos. Afinal, nós estamos caminhando para o início de uma alt season, né? Em um período onde a dominância do BTC vai começar a recuar. Isso já começou a acontecer da última semana para cá, num tom bem conservador mesmo, né? Bem moderado,
mas isso ainda pode se intensificar. E aí nós já estamos comprados nesses ativos bem no fundo da sua tendência de baixa. Então, quero ressaltar que a carteira Out-Season agora não tende a ter muitas movimentações e a expectativa é que a gente só carregue essas altcoins que nós já estamos posicionados. Agora, vamos falar da carteira Outfactor. Carteira Outfactor, criptomaníacos, tivemos pouca mudança também. Lembrando que você pode conferir o resultado da carteira lá na planilha, né, no histórico de movimentações que vocês que são clientes já estão habituados, já atualizamos lá da última semana para cá. Nós tivemos aí mais de 10% de retorno e nas últimas 2 semanas já são mais de 20% na carteira Outfactor e nós só tivemos a troca de um ativo do último domingo para cá, da última semana para cá, que foi a troca de XRP, que não estava performando bem na carteira, e adicionamos SNX, que tem aí uma possibilidade, um viés gráfico mais interessante, tá? Então, o fator momento da SNX passou na frente do fator momento da XRP, e por isso nós realizamos a troca do ativo. Então, nós ainda estamos carregando as outras 9 altcoins, só houve aí apenas uma troca. Muito parecido com a carteira Out-Season, a carteira Outfactor agora tende só a carregar essas altcoins que nós estamos posicionados e, eventualmente, faremos a troca de algum ativo que desconfigurar o fator momento. Mostrando aqui para vocês a postura defensiva, então, como o nosso gatilho aqui de postura defensiva mais conservador está acima do original da carteira, que é a linha azul, seguimos considerando a linha vermelha como ponto de postura defensiva atualmente na casa dos 27.370 dólares. Enquanto o preço não cair abaixo desse nível mais uma vez, seguimos posicionados nas altcoins com a nossa exposição total. Falando agora sobre a carteira HODL. A carteira HODL segue posicionado também em Bitcoin e Ethereum. Lembrando que os níveis marcados em amarelo são os pontos que nós demos de sugestões, né? Para você que ainda não fez o seu rebalanceamento conseguir fazer, observe que o preço não testou nenhum desses níveis da última semana para cá. Lá no dia 30, mas não foi nessa da última semana para cá, o preço testou esse primeiro ponto, mas desde então o Bitcoin só continua aqui subindo, ficou mais uma posição lateral e nos últimos dias está subindo. Então já quero reforçar e já dar o recado para você que está chegando agora na carteira Out-Season ou que fez alguma interferência por conta própria e não sabe se deve ou não fazer o seu rebalanceamento, ou até você que decidiu fazer novos aportes, tá? Entenda que caso o Bitcoin consiga romper essa região de resistência aqui que está marcado no gráfico, esse ponto de gatilho, que tem confluência não só na carteira HODL, mas com o que eu mostrei com vocês aqui na análise, vocês podem fazer o seu rebalanceamento, porque a partir desse rompimento, o Bitcoin pode fazer um movimento de alta mais acentuado, o que não vai dar oportunidade para você conseguir se posicionar em processos de correções. Então aí você se beneficia dessa alta de dólar e em outro momento você acumula, né, mais satoshis, acumula mais frações de Bitcoin. Lembrando que a carteira HODL aí passa por 3 períodos distintos, né? O período onde a gente só consegue lucrar em dólar, que é esse período onde nós estamos, que como o preço está subindo, não vale a pena a gente vender para recomprar em alguns momentos, porque são movimentações de curto prazo que traria muito risco e poucas frações. Tem um momento que, de fato, a gente acumula mais frações de BTC, e aí, nesse caso, a gente tem uma desvalorização em dólar, porque nós compramos, o preço cai, depois compramos mais, e aí, assim, conseguimos diminuir o nosso preço médio e acumular mais satoshis. E tem aquele período chato que, felizmente, nós já passamos, que é aquela lateralização perto do nosso gatilho de exposição, onde a gente fica tomando várias violinadas. Então, nós estamos claramente agora no período onde ganhamos em dólar. E se o Bitcoin conseguir romper essa barreira entre 31.600 e 31.800, esse período vai continuar. Ou seja, vamos permanecer comprado no Bitcoin e Ethereum, sem expectativa de acumular mais frações agora no curto prazo. Daí eu vou agora ajustar
os pontos de suporte para HODL, para caso o preço do BTC inicie um processo de correção, pontos interessantes para vocês fazerem suas compras fracionadas, para vocês que querem orientações para rebalanceamento, tá? Então, um primeiro ponto interessante para você que está de fora do mercado e quer comprar um pouco de BTC, está inseguro aí de fazer o seu rebalanceamento, não quer seguir a estratégia da carteira à risca, esses 29.700 é um bom ponto, é um ponto interessante para você fazer o seu rebalanceamento. Por quê? Porque ele está perto do nosso gatilho de postura defensiva. Então, se você se rebalancear aqui e depois a postura defensiva for acionada, você vai tomar aí um leve prejuízo, um stop bem pequenininho, já que você ficaria com a nossa exposição, faria o rebalanceamento, e aí, se isso acontecesse, a gente venderia para você. Mas isso está distante de acontecer, e agora com essas últimas movimentações do Bitcoin, e caso o Bitcoin conseguir romper esse nível de gatilho, a expectativa é que o Bitcoin nem reteste esse nível. Então, muita atenção, você que está pensando e querendo fazer o seu rebalanceamento, essa dica é para você. Ou você aguarda aí essa confirmação dos 31.600 dólares para você fazer um rebalanceamento com um fechamento diário acima desse patamar. Se isso não acontecer, você aguarda o preço voltar perto dos 29.700. No meio dessa lateralização, você tem pouca relação risco-retorno para os dois vieses, tanto para o BTC como em dólares. Então, o que esperamos para a carteira HODL a partir de agora é, vamos aguardar uma tomada de decisão do Bitcoin e ver qual vai ser a nossa postura. Se o BTC romper essa resistência, vamos só carregar essa posição. Agora, se o BTC começar a fazer um processo de correção e ir perto do nosso nível de postura defensiva, talvez em algumas semanas, alguns dias, poderia adotarmos uma postura defensiva caso isso acontecesse, mas é de menor probabilidade que isso aconteça no curto prazo. A probabilidade é muito maior de que a gente fique posicionado carregando essas posições. Falando um pouco sobre altcoins agora na carteira HODL, nós estamos em um momento que pode acontecer entrada em altcoins, o que vai permitir a gente acumular satoshi se isso acontecer, ficando posicionado em algumas altcoins por um período de algumas semanas, um clássico swing trade, para depois voltar para o BTC, e nesse momento onde altcoins podem começar a ganhar dominância frente ao BTC. Nós estamos vendo movimentos de alta nas altcoins, mas mais movimentos de alta no par dólar, ou seja, as moedas no par dólar acompanhando a movimentação do BTC. Porém, nos últimos dias, olha aqui do lado esquerdo do gráfico, mas eu vou ampliar esse gráfico. Esse é o gráfico de dominância que a gente acompanha aqui nas análises. Nós vimos a dominância chegando aqui perto do nível do 51,80, que é aquela média de 200 semanas, né? Que a gente vinha monitorando, que as últimas vezes que o Bitcoin, que a dominância do BTC testou, veja só, fez rompimento falso e depois despencou, e aí ela fez esse rompimento. No fechamento da semana passada, de ontem para hoje, a dominância começou a recuar e começou a armar um rompimento falso aqui. Então, isso ainda não se concretizou. Observem que no gráfico diário, ela perdeu essa linha de tendência de alta, mas ainda não confirmou o rompimento aqui, ó, desses 50,56. E aí, esse nível, nós vamos ajustar aqui esses pontos de gatilhos na edição de hoje, ok? Então, eu vou até colocar aqui novamente em rosa, né, que é as cores que a gente sinaliza pontos de gatilho no gráfico. 52,8 sinaliza o oposto do que nós estamos dizendo aqui, que não vamos ficar posicionados em altcoins, né? Vamos permanecer de fora, porque a dominância vai estar continuando o seu movimento de alta. Agora, se a dominância, nesse processo aqui de correção que ela iniciou, perder esse suporte de 50,72, um fechamento diário abaixo desse nível, nós vamos entrar em altcoins, criptomaníacos. Por quê? Porque nesse cenário, a tendência é que a dominância do BTC faça um processo de correção nesses níveis de suportes que eu vou sinalizar aqui para vocês com linhas amarelas, que vai desde os 49,90 até 48,13. Nós estamos falando de uma potencial queda de dominância entre 1 a 5%, o que traz oportunidade em altcoins de 30% a 40%, tá? E essas altcoins que nós estamos atentos para isso são essas 4 altcoins aqui do lado. Link no par BTC, que vem fazendo uma consolidação de fundo aqui perto da sua mínima histórica, nas últimas 2 semanas iniciou um respiro, está tentando o rompimento
de uma linha de tendência de baixa, que eu acabei de sinalizar no gráfico, com uma linha azul, e aí se a dominância perder aquele suporte e a Link romper essa resistência, a gente está falando de uma possível alta aqui de mais de 50% para Link, tá? Cenário parecido para Matic no par BTC também, estamos atentos. Matic está buscando região aqui, olha, de suporte de 2022, que foi suporte também para ela em 2021, antes de renovar sua máxima, fazendo uma grande consolidação de fundo nesse patamar. Outro ativo que estamos atentos para caso o BTC venha perder aquela dominância é a ADA e XMR. Não necessariamente nós vamos entrar em todas essas altcoins, talvez a gente entre em apenas 3 altcoins, com 5% do capital para poder em cada uma dessas altcoins, para poder surfar esse movimento mais de swing trade na carteira HODL, mas pode ser que a gente entre até menos, talvez 2, por as outras 2 não estarem num contexto interessante, enfim. Essas altcoins são as altcoins que nós estamos monitorando para caso o Bitcoin venha perder dominância frente às altcoins, como ilustra esse gráfico aqui, a gente mudar um pouco da nossa exposição e começar a assumir posições em altcoins. Então, em resumo, para que isso aconteça, nós precisamos ver a dominância do BTC fazendo uma confirmação de rompimento dos 50,72. Enquanto isso não acontecer, seguimos posicionados apenas em Bitcoin e Ethereum. E o que esperamos para a carteira HODL agora é uma continuação do movimento de alta para o BTC, onde vamos permanecer posicionados, especialmente se o BTC continuar subindo e conseguir confirmar o rompimento dessa barreira. Então, criptomaníacos, o Bitcoin começa a semana testando regiões de resistência em um cenário que pode ser muito desafiador para ele, principalmente por conta do cenário macroeconômico e de dados econômicos. Como eu disse, na quarta-feira, com a ata do FONC, quinta-feira com dados referentes ao mercado de trabalho americano e na sexta-feira com a divulgação do payroll, o dado de mercado de trabalho mais relevante do cenário macroeconômico. Então, isso traz a possibilidade de a gente estar iniciando a semana em alta e fechar a semana em baixa. Então, muito cuidado, porque o Bitcoin está em perigo e aí vocês já sabem o que fazer dentro desse contexto de uma correção. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos à disposição. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das carteiras de longo prazo.